e se a chave do caminho para a Índia tivesse sido um cabo de tempestades que quase virou cemitério. Hoje, a viagem que mudou a geografia do mundo, Bartolomeu Dias, Lisboa, fim da década de 1480. O rei Dom João II procura a passagem oceânica para o Oriente. Rumores de correntes contrárias, ventos loucos e mares sem volta cercam o extremo sul de África. Um capitão discreto, de fala contida e coragem tenaz, aceita o risco. 2 navios ligeiros e um de mantimentos partem para o desconhecido. Durante semanas o céu fecha, o vento roda, a costa desaparece. Quando a tempestade cessa, o horizonte mostra mar aberto para leste. O mapa do mundo acaba de ganhar uma dobradiça. O nome que os pilotos murmuram é Cabo das Tormentas. O rei, porém, já vê mais longe, Cabo da Boa Esperança. Esta é a história do homem que provou a passagem menos e do preço em medo, perda e persistência que a tornou possível. A viagem de Bartolomeu Dias não nasce no vazio. É o ápice de um método amadurecido ao longo do século XV, partidas escalonadas, experiência acumulada de ventos e correntes carabelas capazes de bolinar, e a volta do mar para regressar com os alísios. Dom João II, o príncipe perfeito, organiza o esforço com rigor. Quer ouro, especiarias e informação precisa. O albe claro, contornar a África e tocar o Índico por via oceânica, quebrando o circuito mediterrâneo e os intermediários ao longo do Mar Vermelho. Para isso, é preciso descer mais além do Golfo da Guiné, seguir sul, estudar a deriva e encontrar a grande viragem dos ventos de oeste. A tradição dos padrões de pedra para assinalar passos e domínio reforça a dimensão jurídica e simbólica das descobertas. Na retaguarda, cartógrafos consolidam cartas, cosmógrafos depuram latitude, mestres de marinha ajustam pano e casco. Quando Dias recebe a missão, por volta de 1487, o objetivo é tão simples quanto brutal: provar com quilha e velas que há passagem no extremo sul de África. A ciência náutica está pronta, falta o gesto que transforma hipótese em rota. A armada de Bartolomeu Dias parte de Lisboa com 2 navios de exploração e um terceiro de mantimentos. A rota inicial recapitula etapas conhecidas: costa africana ao largo, escalas racionais, observação de correntes e ventos. Ao avançar para latitudes mais austrais, levanta-se uma tempestade de vários dias. Em vez de lutar cegamente contra o Atlântico, Dias mantém a frota ao abrigo do Mar Alto, derivando para sudoeste e depois para sudeste. Quando o tempo, enfim, amaina, procuram a costa menos e não encontram a oeste, sondam a leste e então avistam terra. Tinham, sem o saber, passado o extremo sul do continente. É aqui que a prudência estratégica encontra o golpe de sorte preparado pelo método. Ao perder a costa, os navios apanham os ventos de oeste do Atlântico Sul, que os lançam para lá do Cabo. Ao costearem para norte, percebem que o litoral africano agora inclina-se para leste. O mapa mental da Europa racha. A África tem um joelho navegável. O registro de baías e enseadas confirma água doce, gente e recursos. O caminho para o Índico deixa de ser lenda. O que faltava era ver, com os próprios olhos, o Cabo Temido e dar-lhe um lugar nas cartas. Dias reconhece o promontório de mares brutos e ventos cruzados que os pilotos temiam. O nome que lhe ocorre é imediato: Cabo das Tormentas, memória fiel das semanas de violência oceânica. A notícia, porém, ao chegar a Portugal, encontrará o crivo político de Dom João II, que rebatiza o marco como Cabo da Boa Esperança. Não um fim, mas a promessa de passagem ao Oriente. Na viagem de exploração, a armada prossegue ao longo da costa sul-africana, identifica baías propícias e ergue padrões de pedra em pontos-chave, sinal de posse e de escala. Há encontros tensos com populações locais,
trocas, gestos de reconhecimento e também choques que revelam a dificuldade de contato entre mundos. Ao atingir o seu ponto mais oriental, Dias mede o essencial. A costa continua para nordeste. A lógica geográfica confirma a existência de um oceano a leste de África. Cumprida a missão de prova, impõe-se o retorno. Falta água, a tripulação pressiona, os navios pedem descanso de reparos. O regresso, pela volta do mar, sela a lição. Quem domina o regime de ventos faz do Atlântico um relógio. A chegada, a recompensa maior é estratégica. A passagem existe. O resto será uma questão de insistência e recursos. A obra de Dias é técnica antes de ser épica. Confirma-se a utilidade das caravelas em águas de ventos variáveis, a leitura dos westerlies do hemisfério sul e a prática do longo bordo ao largo. Os padrões de pedra, colocados em pontos de viragem, funcionam como marcos jurídicos e como mensagens para futuras armadas. Baías mapeadas, fontes de água identificadas e referências costeiras descritas tornam a costa sul-africana menos enigmática e mais navegável. O relatório de viagem alimenta cartógrafos e pilotos. O conhecimento transita da experiência ao sistema. É nesse terreno que, anos depois, se apoia a expedição de Vasco da Gama. A dobragem do cabo já não é uma hipótese audaz, mas um procedimento perigoso e exequível. Entre 1497 e 1499, a rota oceânica até Calicut concretiza a visão régia, o perfume das especiarias chega por via atlântica. É importante lembrar a dimensão humana. A viagem de Dias foi também feita de medo, fadiga, perdas e decisões sob pressão. Esse capital de sofrimento e método passa intacto para quem vem depois. A técnica cria hábito. O hábito vira corredor marítimo. O Cabo das Tormentas entra definitivamente na rotina das grandes viagens. Após provar a passagem, Bartolomeu Dias regressa a papéis de apoio e preparação. Participa na montagem de novas expedições e no ano de 1500 integra a armada de Pedro Álvares Cabral, que seguirá rumo ao Brasil e depois à Índia. O Atlântico, contudo, mantém o seu tributo, próximo do mesmo cabo que o imortalizou. Uma tempestade engole parte da frota e Dias perece no mar. A ironia é dura e perfeita. O cabo que abriu ao comércio global exige a vida do seu primeiro vencedor. O legado, porém, é indelével. Com Dias, a geografia do mundo torna-se operacional, mapas ajustados, previsibilidade de ventos, passagem comprovada. A partir daí, abre-se a era dos impérios oceânicos, com trocas, ciência e também dominação, violência e escravização de povos. Na memória portuguesa, Bartolomeu Dias encarna a coragem metódica, o realismo técnico e a persistência. O seu nome está gravado onde a cartografia mudou de escala. Para o espectador, fica a questão que atravessa toda a série. Podemos celebrar a audácia e a ciência sem esquecer o custo humano e ambiental que a sustentou? A resposta exige maturidade histórica, lembrar tudo para entender melhor quem somos e o que fazemos com o poder de navegar. Bartolomeu Dias não encontrou as especiarias nem chegou à Índia, encontrou algo maior, a dobradiça do mapa. Onde os pilotos viam um fim, ele provou uma passagem. Ao renomear o promontório, a coroa mostrou visão. Esperança não apaga tempestades, mas dá-lhe sentido. O resto da história, menos de Vasco da Gama, as rotas globais, menos caminha sobre as quilhas que ele plantou no mar, cabe-nos. Agora, ler este legado sem mito, com gratidão pela coragem e lucidez quanto às sombras. Se o oceano continua aberto, a responsabilidade de como o cruzamos é de cada geração.